Está começando mais um Diálogo Automotivo e hoje nós vamos falar com mais um executivo de grande indústria de autopeças do aftermarket brasileiro. É agora na ATV. Estamos recebendo hoje Newton Rossetti, gerente nacional de vendas da Fabrini. Newton, prazer recebê-lo aqui no Diálogo Automotivo. Muito obrigado. Você estava comentando que é o seu primeiro podcast. Exatamente. Eu que agradeço o convite. É o primeiro podcast, realmente. E é um prazer estar aqui com vocês e com o pessoal que está nos assistindo. Então tá bom. Fica tranquilo que no começo é difícil, depois piora. Tá? Newton, conta pra gente como é que é trabalhar numa empresa que tem a filosofia japonesa de gestão. Na verdade, é um pouco mais complicado do que isso, porque nosso capital é até estranho, é uma mistura. Ela é nipo-mexicano. Eu falo que é um sushi de guacamole, né? Uma coisa. Então, realmente, quando houve a fusão, na verdade, a Fabrini, ela foi incorporada pela Racine, que é um grupo mexicano, e meses depois, ela se deu conta, ela sabia, obviamente, que tinha uma NHK no Brasil, mas talvez não com, vamos dizer, com a briga, né, realmente que a gente tinha, a disputa que a gente tinha, sobretudo em montadora. E a Racine trabalhava na época com tecnologia da NHK. E aí ficava uma coisa meio estranha, né? Trabalha com a tecnologia, tinha uma joint venture, se eu não me engano, nos Estados Unidos, uma planta nos Estados Unidos. E aí eles optaram, então, o board de um grupo e de outro, conversaram e optaram por unir essa operação no Brasil. Então, juntou a antiga Fabrini com a NHK. A NHK, ela tinha assumido uma empresa também que era brasileira, a Cimebra, no Rio de Janeiro, né? Então, aí a gente ficou com duas plantas, uma no Rio e uma em São Bernardo. Toda a parte administrativa fica em São Bernardo. E a maneira que a gente achou de trabalhar, vamos dizer, com culturas tão diferentes, tá? Eu achei muito inteligente. Então, eu basicamente falo com o México, né? Então, toda a parte estratégica, financeira, administrativa, se reporta mais ao México. E toda a parte de tecnologia, engenharia, tudo mais, fica mais ligado aos japoneses. O México tem um aftermarket muito forte também, né? Tem, mas não é o caso da Racine. Eles não atuam muito no aftermarket. Não é cultura de nenhum dos dois acionistas o aftermarket. E, por sorte, eles mantiveram aqui no Brasil. Eles até gostam, mas não sei, não tem o DNA de atuar no aftermarket nos países de origem. E aqui entra a cultura brasileira de aftermarket, que é muito desenvolvida, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eles ficaram até, eu lembro, eu estava lá quando houve a incorporação, e eles ficaram até espantados, assim, com o volume que a gente tinha de venda, né? Nossa, ficaram até, tentaram, eles têm a Racine tem uma atuação pequena no México, mas são mais voltados a montadora mesmo. Agora a NHK é só montadora mesmo. Como vai o mercado brasileiro para vocês de veículos leves e pesados? Vocês atuam nos dois segmentos, né? Só dando uma geral assim rapidamente, pesado é o maior negócio, até pelo valor agregado, né? Se você pegar uma mola helicoidal sem impostos, hoje está por volta de R$50, um ticket médio, e um feixe de mola R$1.200, R$1.300, né? Então, por número de peças, é um negócio menor, mas por faturamento infinitamente maior. Então, perto de 80% do nosso negócio, se você separar em leve e pesado, 80% praticamente é pesado, no que diz respeito ao faturamento. E na reposição, segue a mesma proporção. Tá extremamente desafiador, né? Depois da pandemia, as cadeias ficaram desequalizadas. Então, só para você entender, hoje eu tenho dificuldade até de obter, nesse exato momento, de capacidade de fábrica. E, obviamente, eles optam por montadora. Por quê? Falando sobretudo de pesado, né? Porque entre o Euro 6 e as montadoras produzem muito o caminhão Euro 5 ainda,
porque o Euro 6 entra com incremento de preço, acho que por volta de 20%, você imagina um frotista que compra 100 caminhões, tá? É muito dinheiro, né? Então, eles podem produzir o Euro 5 até dezembro, se eu não me engano, eles têm até março para desovar essa produção para as concessionárias e as concessionárias até final do estoque. Foi quando mudou também, mudou para o Euro 5, foi a mesma coisa, Se não me né? engano, mudou do 3 para o 5 Do direto, 3 para o né? 5, E aí teve uma liquidação pesada de Euro 3, houve muita antecipação de compra, né? Justamente Exato. por isso que você está falando, encareceu demais, né? Exato. E é o que tá havendo agora. Tem uma antecipação de compra e também de estoques, né? De inventários. Só que o que acontece? O cenário era diferente naquela época. Hoje você tem um problema de abastecimento terrível, né? De componentes. Então, a gente tem algum problema ainda de componente, eu como fornecedor. E eles, como demandantes, têm inúmeros problemas de fornecimento. E isso acaba bagunçando todo o planejamento que a gente tem, né? Porque eles passam uma intenção de compra, um release, né? De 6 meses na frente. Isso tem uma alteração, mas normalmente leve. E não é o que acontece hoje. Hoje muda muito de um modelo para o outro. Então, você está preparado para produzir um determinado tipo de produto e aí vem, não, agora faz esse, porque estão parando a linha daquele produto, porque faltou chip ou sei lá o quê. Então, isso faz com que caia a produtividade da nossa fábrica, caindo a produtividade, caem as margens, e eu que não tenho nada a ver com o aftermarket, acabo sofrendo. Às vezes por uma falta de produto e às vezes pela margem que tá tudo num bolo só, né? Da linha leve, falando especificamente do aftermarket, tá difícil, sobretudo porque nunca houve uma cultura de manutenção de mola. A gente há anos faz um trabalho bastante forte, já foi mais forte e a gente pretende voltar. Já foi mais forte porque a gente tinha mais gente, mais capilaridade. E em função até de tudo que aconteceu, das margens caírem, a gente diminuiu esse pessoal. Mas justamente para consolidar essa cultura de manutenção de mola. Se você pensar em suspensão, o consumidor final normalmente conhece só o amortecedor, né? Então, às vezes, o cara chega com um barulho que é pivô e ele pede para trocar o amortecedor. Chega com um barulho que é a bandeja e pede para trocar o amortecedor. Nunca mola, nunca um componente desse. Então, a gente sempre trabalhou com o conceito de troca conjunta, né? Mola e amortecedor. E isso funcionou muito bem por um determinado tempo, mas funciona bem quando você tem disseminadores adequados, o autocentro é um deles, porque tem o veículo, né? Ele faz a venda e a instalação. Então ele tem o veículo para mostrar para o proprietário, né? O que acontece, por que acontece. É diferente da cadeia tradicional de uma autopeças para um mecânico, né? E também o que está acontecendo hoje é a relação de custo de um componente e outro. Nós não temos basicamente nenhum componente agregado à mola, diferente do amortecedor. Eu não sei as margens que eles têm também, mas o fato é que com essa inflação toda de commodities e tudo mais, o aço subiu muito, uma coisa espantosa. E o nosso produto é 100% aço. Então, por mais que a gente melhore produtividade, que não é o que está acontecendo, não por culpa nossa, mas por um desequilíbrio da cadeia, cara, 60% do custo, no mínimo, é matéria-prima. Então, o nosso produto aumentou muito e essa relação de custo, ela é muito boa quando a mola custa 40%, 50% do preço do amortecedor. Então, o consumidor, se o mecânico conseguir explicar, né, o que acontece e que o carro vai durar, a manutenção vai durar muito mais, né? Trocando mola e amortecedor, tal, a coisa vai muito bem. Hoje, em média, a mola está custando de 70%, 80% do preço do amortecedor. Tem casos onde o amortecedor é muito simples, você pega a picape, o amortecedor é extremamente simples, né? Pino-olho, olho-olho, né? Não é estrutural. Em contrapartida, a mola é muito pesada, né? Uma mola de picape. Então tem muito aço. Hoje a mola de picape é mais cara que o amortecedor. Isso se deve à matéria-prima, custo da matéria-prima. Basicamente. Porque 60% do custo de uma mola é matéria-prima. E eu não tenho outro componente, né? Quando muito eu tenho o isolador ali, né, a mangueira, né, vulgarmente conhecido como mangueira, que vai ali na extremidade da mola para evitar ruído em contato com a bandeja ou com o prato, né?
E não tem outro componente, né? Então, isso fez com que o preço ficasse muito próximo e a venda se torna mais difícil, né? Newton, em relação ainda à cadeia produtiva, que foi extremamente bagunçada na pandemia, agora parece que está melhorando um pouquinho, mas as coisas ainda precisam se organizar. A gente conversa muito com o varejo continua reclamando muito de preço e abastecimento. A montadora enfrenta problemas com semicondutor, às vezes a montadora para a linha de montagem de repente, Exato. Fica 2 semanas, aí volta, precisa dos componentes. Quer dizer, o fornecimento de autopeças está muito confuso em razão também dessa bagunça na cadeia produtiva. Além do custo que você citou aí, houve também uma dificuldade durante algum tempo de obter a matéria-prima, até a embalagem faltou. Como vai hoje esse abastecimento para vocês e como vai o abastecimento de vocês para o mercado? Vocês estão conseguindo abastecer o mercado de acordo com as demandas? Hoje, se falar em matéria-prima, realmente nós tivemos falta, pouco, né? Mas tivemos falta de matéria-prima, pouco porque as aciarias priorizam a gente é o maior demandante desse tipo de aço, chega a ser praticamente, eu diria assim, quase o dobro do segundo desse tipo de aço. A gente tem 70% de participação, por volta de 70% na linha pesada em montadora. Tem 2 fornecedores só, a gente e o nosso concorrente. Então, faltou pouco. Mas faltou embalagem, faltou insumos da produção, por exemplo, granalha de aço, que vai num processo que se chama shot pinning. Faltava granalha de aço, faltava tinta, caixa. Eu tinha molas para mandar para o aftermarket e não tinha embalagem. Nós chegamos a visitar empresas que fazem aquela... É tipo um vacuum form, tipo latinha de cerveja. Quando eu estava já engatinhando nesse processo, aí chegaram as embalagens de papelão, conseguimos um fornecedor. Então, a gente teve bastante problema nesse sentido. Hoje, menos. O que acontece, mas não alivia tanto, é que atrasa. Então, falando ainda de montadora, que não é o negócio que eu sou responsável, mas é o que está impactando mais, você não tem falta, mas você, sei lá, vamos supor que você tem, não sei, 50, vou falar qualquer número, 50 toneladas de perfil de aço para fazer mola. E não chegam 50, chegam 30. E aí a fábrica começa, porque é tudo milk run, é tudo... Faz as 30 e acabou. Vai ficar parado? Não vai. Aí faz todo um setup de máquina, de linha para produzir. Só que é isso, a Mercedes ou a Scania, sei lá, vai passar a pegar os produtos. Aí começa a fazer, chegou os 20 restantes. Aí separa tudo de novo, outro setup de máquina, aquela puta correria para terminar o lote, porque a Mercedes ou a Scania, não sei que montadora, vai passar e pegar. Então é o que eu te falei, isso afunda a produtividade, levanta os custos, né? Então a gente ainda sofre esse tipo de problema, alguns atrasos. Os aumentos parece que momentaneamente pararam, os aumentos de custos. E montadora, a gente está chegando a atrasar um pouco com montadora. E mercado de reposição, eu também não estou atendendo a contento. Eu tenho falhas pontuais, mas tenho, de entrega, né? Tanto na linha pesada quanto na linha leve. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Newton Rossetti. A gente volta rapidinho, fica aí. Somos a reação de uma geração conectada. Uma manifestação nascida nos tradicionalismos noventistas e renascida das urgências contemporâneas. Um hub entre o que é, o que já foi e o que para sempre será. Um encontro entre o novo e o meio. A Novo Meio, mais uma vez, atualiza sua própria noção de limites e barreiras. E depois de 30 anos de história, se renova como um núcleo descentralizado de segmento. A missão é informar, entreter, abastecer e desenvolver conteúdos para múltiplas esferas de atividades. Temos a sede de criação, a competência técnica e a mercadológica, a visão ampla das possibilidades e, principalmente, o novo que pulsa em nós a cada fração de tempo. Assim,
o novo se manifesta em infinitas possibilidades, em diferentes braços, saindo de um mesmo corpo. Sejam bem-vindos à NHM Novo Meio Hub de Mídia. Estamos de volta com Newton Rossetti, gerente nacional de vendas da Fabrini, hoje aqui no Diálogo Automotivo. Newton, chega de falar de negócios, né? Vamos falar de uma coisa mais divertida. Vamos. Todo mundo sabe no mercado que você tem uma paixão por carros antigos esportivos nacionais. Exato. Conta um pouquinho dessa história, é uma herança da sua infância? Eu posso dizer que sim, assim, eu sempre fui louco eu trabalho no setor por ser louco por automóveis, e eu diria assim que mudou o tamanho do brinquedo só. Eu sempre, então era carrinho, sei lá, de fricção, depois Autorama, e foi. E eu, na verdade, quem gosta de carro normalmente gosta de velocidade. Então, antes de customizar, ou de restaurar, automóvel antigo, eu sempre me interessei. Mas eu gostava de velocidade e abusava, né, moleque. E acabei sofrendo um acidente bastante grave. Eu fiquei 1 ano e meio sem andar, tudo mais. E aí resolvi mudar um pouco o rumo. E no primeiro momento eu fui mais para customização, assim. Então, customizava carro de minha propriedade mesmo. Eu sempre fui muito criativo. E sempre gostei muito dos esportivos nacionais, né? O brasileiro é muito criativo, então, assim, não eram carros com uma grande performance, que 90% ou mais, né? Tem a base Volkswagen, né? Que eu adoro, né? Mas não é um carro de grande performance. Mas eu gosto muito de design, é a parte que eu mais mexo. E os carros realmente eram muito bonitos, eu adorava. Eu lembro que eu era fissurado pelo Dardo, assim. Eu vi o Dardo, que é a réplica do Bertone X19. Aliás, já te interrompendo, mas a conversa aqui é informal e nunca Claro. esqueço aquela capa da Motor 3 que tinha o dardo especial para o salão do automóvel com todas aquelas teclas, aqueles botões, painel Exato. digital, que era uma coisa que a gente não imaginava que pudesse acontecer no Brasil, né? Esse não foi feito, porque o Dardo era feito pela Corona. A Corona era uma empresa do grupo Caloi, que fazia carrocerias para viaturas e tal. E aí, num determinado momento, como essa indústria estava explodindo no Brasil em função da proibição de importação, né? Você não podia importar um Mercedes, um Porsche, um carro diferente. A Corona resolveu contratar o Bianco, Tony Bianco, e queria produzir um carro. E aí, se eu não me engano, eles foram numa feira fora e viram o Bertone X1/9. Era uma mecânica muito semelhante ao nosso 147 e optaram por lançar o Dardo. Eles fizeram em cima realmente de um Bertone 1/9. Eu conheci o carro da onde os moldes saíram, né? O nosso Dardo tem o porta-mala traseiro um pouquinho maior, né? A área de balanço é um pouquinho maior. O resto é basicamente igual, a mecânica é muito semelhante. E a Corona fez o Dardo F1.3 até 80. Em 81 eles contrataram o Silvano Pozzi, Silpo, lembra do Silvano Pozzi? Um grande preparador, né? E ele preparou o motor 1.5, que era muito semelhante depois ao hoje CSS, que foi feito para pista e tal. E sobrou basicamente do Fiat Rally o bloco, né? Ele usava pistão de alfa, fez um vira com curso maior. E eu tenho eu tenho 2 Dardos, né? Tenho um 1.5, e esse 1.5 ele descaracterizou um pouco como réplica, porque fizeram uma frente parecida com a 928, a Porsche 928, onde o farol, quando é recolhido, não tem capa, né? Ele fica virado para cima. As lanternas eram diferentes, eram de Del Rey. O Dardo original era a lanterna do Alfa, né? Mas anda muito mesmo, é um carro que tem, para a época, era 97 cavalos, é extremamente leve, né? Um carro de 700 quilos, uma relação legal de câmbio, anda muito bem, até 1.3 anda bem, né? E, bom, mas aí, falando, eu consegui comprar o primeiro em 86, que eu gosto muito de city cars, e aí eu comprei um Art Ems, não sei se você conhece, é um carro... Não estou lembrando desse.
É um Smart Tupiniquim, vamos dizer assim. O Arte ele foi projetado por um dentista carioca que se apaixonou pelo Dacon 828, que é um City Car também, lembra do 828, né? Aquele ovinho. E ele fez o Arte e ele tinha um custo melhor. Eu acabei comprando um Arte, depois comprei um Dardo e aí a coisa andou porque nós chegamos em 90, o Collor abriu esse mercado. Então, aí, realmente, as pessoas podiam trazer um Porsche, um Mercedes, enfim, um carro assim. E esses carros desvalorizaram muito, foram para a periferia e ficou muito bom de comprar esses carros na época. E aí, como eu sempre gostei, eu fui adquirindo. E eu sempre mexi um pouco, aí fui me especializando mais e montei uma estrutura pequena. Hoje eu mesmo restauro. Tem um rapaz que está comigo há 21 anos, só de sábado, então a gente trabalha de sábado, às vezes de domingo, feriados, eu estou embaixo de carro. Isso acaba me ajudando no setor, né? Eu estou sempre com mecânico, com funileiro. Com certeza. Todo mundo que garimpa carro antigo tem alguma história curiosa para contar, né? Um carro difícil, um carro que você não esperava ver. O que você conta de interessante, de engraçado dessa sua trajetória? Tem vários, mas talvez uma que seja engraçada. Desse leque de automóveis, né? O Adamo foi um carro de bastante expressão, era feito pelo Milton Adamo, e os Adamos, para quem passa de avião, né, são inspirados em Ferrari, né, todos eles. E eu sempre gostei muito, e o Adamo 80, o GTL, é difícil de achar, tal, e eu sempre procurando, tal, aí um amigo meu, na Zona Leste também, ele passou num pesqueiro, tava na avenida, acho que é Jacupêssego, não sei, e viu. E ele me falou, esse amigo tem oficina também, tinha, né, faleceu. E ele falou, porra, Nilton, vi um Adamo assim, lá no pesqueiro, não sei o quê. Eu falei, puta, eu não vou lá, né, o cara tava lá pra fazer alguma coisa, tal. Eu falei, puta, que merda. Eu falei, você podia ter parado, né, cara? Ele falou, tava com pressa, tá bom, beleza. Aí, passados uns 2 meses, passei na oficina dele e falou, cara, passei de novo, o Adamo tava lá. É de alguém que trabalha lá. Falei, será? Vou lá. Aí fui. Era o carro que eu queria, um carro até bom para restaurar, né? Mas um carro que fazia de restauração total, né? O assoalho do lado do passageiro, por exemplo, eu vi que tinha um buraco, assim. Um assoalho de Brasília, né? Furado e tal. E aí eu fui na loja, tem uma loja, o pesqueiro. E aí perguntei se o carro era de alguém. É do senhor, não sei o quê. Aí veio um senhor, assim, todo... Eu falei, o Adamo é seu? Não, o Adamo é meu. Tal. Eu falei, eu gosto desse carro. O senhor vende esse carro? Não vendo. Puxa, é a resposta padrão, né? Eu falei, eu gosto tanto, tem certeza? Não vendeu, não vendo. Eu falei, posso fazer uma oferta para o senhor? Não interessa ouvir uma oferta? Não vendo o carro. Eu uso o carro, eu uso até para trabalhar, eu cuido aqui dos peixes e tal, e eu vou pegar até água salgada com ele, por isso que estava podre do lado do... Agora, você imagina o quão prático o cara botar galões num Adamo, que é super baixo e tal. Eu falei, nossa. Falei, pô, mas eu vou fazer uma proposta pro senhor. Não, eu não vendo, eu troco. Falei, bom, então o senhor vende. Não, vender eu não vendo, eu troco. Tá bom, o senhor troca por quê? Filho, uma Kombi seria bom para mim. Eu falei, tá. Então o senhor vende. Eu falei, eu faço uma oferta pro senhor, que dê pro senhor... Eu tenho ideia assim da Kombi, que ano? Uma Kombi que dê pra eu trabalhar. Falei, tá bom, eu vou fazer uma oferta. Não, mas assim não. Você tem que trazer a Kombi pronta, lavada, com o tanque cheio. Não, mais ou menos isso. Eu falei, eu não tô entendendo o senhor. Ele falou, não, filho, eu não tenho tempo, eu não sei comprar carro. Então, você compra a Kombi, aí eu troco na Kombi. Eu falei, porra, mas... E se eu chegar aqui e o senhor não gostar da Kombi? Fica difícil assim. Mas... É assim. Puta que pariu. Falei, tá bom. Aí falei com um amigo meu, falei com vários, né, pra achar uma Kombi e tal. Aí um amigo meu achou uma Kombi interessante até. Ele tinha um cara que comprava lote de motos, acho que apreendidas, não sei. E eu sei que no lote veio uma Kombi que tinha sido da prefeitura. Era cinza, sem vidro, tipo furgão. Uhum. E quer dizer, ia sair como o primeiro dono, né? Porque fica em nome... E a Kombi extremamente inteira e tal. Aí eu fui lá, ele falou, porra, meu velho, vai... E um preço bom. Eu falei, puta, acho que é perfeito.
Eu falei, não, mas eu vou falar com ele para ele... E era até na Zona Leste também, próximo até. Eu falei, eu vou pedir para ele vir aqui, ver a Kombi, né? Não vou comprar a Kombi. Chega lá, ele, não tem vidro lateral, não quer... Aí fui lá, falou, ó, expliquei tudo pro cara e tal. Ah, tá. Mas onde que é? Ah, é assim, pô, perto, cara. Ah, não sei lá. Puta que... Falei, olha, mas é próximo aqui. Não, eu não sei lá. Bom, enfim. Meu amigo que tinha a loja lá foi buscar o velho, trouxe pra ele olhar a Kombi. Aí ele gostou da Kombi, aí eu fiz o negócio, comprei a Kombi, dei a Kombi pra ele e peguei o Adamo. Então, quer dizer, puta, onde é que você imagina, né? O cara não vendia, não queria comprar carro, tive que ir atrás de uma Kombi. E assim, tem várias coisas engraçadas, né? Várias. Essa é uma delas. E a manutenção, ela encareceu um pouquinho, né, Newton? As peças são muito simples, os carros são mecanicamente bastante simples, mas as peças vão escasseando e tem muita gente comprando para revender por um preço bastante elevado. Está um pouco mais difícil de manter os carros hoje, né? Tá, eu na verdade... Quem gosta de carro antigo gosta de peça, então eu vou sempre a Lindóia, fiquei amigo de vários barraqueiros. A internet trouxe... Mas depois, se houver tempo, eu conto uma história também que é bastante interessante aí com o advento da internet, né? Então, trouxe a possibilidade de você trazer uma peça lá de Manaus, por exemplo, que eu não ia achar nunca, né? Então, a internet fez com que as peças encarecessem, mas, por outro lado, te deu a oportunidade de achar algo do outro lado do país, né? Mas encareceram. Agora, eu consegui muitas peças. Então, eu tenho ainda muita peça que eu comprei num valor muito bom, né? Agora, é isso. Você vai comprar hoje uma peça original, tudo tá cada vez mais difícil e mais caro, realmente, né? Então, para a gente encerrar, conta a história da internet aí para o pessoal. Essa daí é interessante porque, cara, é muito louco. Eu tenho um Topolino 49, esse não é... Eu me especializei em carro de fibra, em réplica, né? Esse não é original. Esse carro ficou largado na Avenida do Estado, numa oficina. Ele ficava assim no canto da oficina. Todo mundo que passava na Avenida do Estado via o carro. E acho que ficou por uns 11 anos lá. E todo mundo tentou comprar o carro e não conseguiu. E... Aí eu tô na empresa, um amigo meu liga e fala, pô, sabe aquele Topolino assim? Eu falei, sei. Cara, o cara tá vendendo. Falei, não tá, Daniel. Não, o cara tá vendendo. Tá. Falei, não tá, o cara não vende, cara. Você tentou comprar. Eu tô do lado do carro, Newton. É mesmo? O cara passou a oficina pros filhos e os filhos estão queimando um monte de coisa, inclusive o Topolino. Falei, putz, e esse amigo meu tinha tentado. Eu falei, pô, Daniel, fica pra você, né, cara? Ele, não, eu tava fazendo um Ford 33. Ele falou, tô fazendo um Ford, não tenho grana. Puta, tá um preço super bom. Só tinha a carroceria toda restaurada e chassi. Tinha mecânica, mas a mecânica não. E, puta, aí eu fiquei assim, carro de chapa. Eu tenho todo o know-how pra mexer em fibra, né, chapa. E aí minha mulher, ao contrário da maioria das mulheres, ela me apoia pra caramba. E ela gosta de carro pequenininho. Não, que o carro é lindo, tal. Não, tem que comprar. Aí comprei o carro. Comprei o carro e fui garimpando as peças. Esse é difícil de ter as peças. É um Topolino C, é aquele já 3 volumes, né? E, bom, a internet me ajudou muito. Depois eu achei um site, chama Mr. Fiat, nos Estados Unidos. Hoje tem quase tudo dele. Eu trouxe coisas novas dela, um preço bom. Né? Depende da paridade do dólar, cara. Tava legal o câmbio. Mas, enfim, eu consegui de um cara no interior de Minas o retrovisor e o bonezinho da placa. E esse carro, quando a gente começou a decapar ele, a gente viu uma tinta azul bem forte por baixo. Ele estava pintado de branco, mas não gostei da pintura, a gente decapou inteiro e achou esse vestígio de tinta azul. Bom, aí as peças chegaram, você imagina por onde passou essas peças, né? O carro é 49, não sei desde quanto está no Brasil, e... Aí nós começamos a arrumar um pouco as peças, também lixar um pouco e tal, para poder mandar para cromeação. E quando a gente começou a lixar tudo, o que a gente acha? A mesma tinta azul. Poxa, olha que louco, né? Quer dizer, as peças se perderam do carro, vai saber por onde as peças foram. O carro ficou 11 anos aqui em Santo André e a gente via internet, eu achei o retrovisor original e o boné da placa. Na verdade,
eram do carro, porque tinha a mesma tinta azul no fundo. Que coisa impressionante. Impressionante, né? Só a tem internet muita que história, propicia. né? Pena que o tempo acabou, Newton, mas vamos marcar uma próxima visita sua não, com aqui para certeza. continuar, mas para falar só de carro antigo. Tá, eu Tá? topo. É um prazer. Então tá bem. Obrigado, viu, Newton, Eu por que estar aqui com a agradeço. gente. Nem doeu muito, né? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo. Muito bem, recebemos aqui o Newton Rossetti, gerente nacional de vendas da Fabrini no Diálogo Automotivo. Se você gostou, e eu tenho certeza que você gostou, deixe seu like, ative o sininho aí para receber as notificações das novidades do canal e deixe o seu comentário também. O Diálogo Automotivo volta na próxima segunda-feira. Até lá.